Olá e sejam bem-vindos ao canal. Antes do vídeo começar, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Dom João IV, nascido em Vila Viçosa a 19 de março de 1604, era filho de Dom Teodósio II, Duque de Bragança, e de Dona Ana de Velasco. Herdeiro do Ducado de Bragança, a casa nobiliárquica mais poderosa de Portugal, Dom João IV ascendeu ao trono em 1640, após a aclamação popular que o proclamou rei de Portugal, marcando o início da Guerra da Restauração da Independência face à Espanha. Em 1633, Dom João IV casou-se com Dona Luísa de Gusmão, filha do Duque Manuel Alonso de Guzmán, reforçando os seus laços com a corte de Madrid. Do casamento, nasceram 7 filhos, incluindo Dona Catarina, futura rainha de Inglaterra, Dom Afonso VI e Dom Pedro II. Dom João IV liderou a Guerra da Restauração contra a Espanha, que durou 28 anos. A Batalha do Montijo, a 26 de maio de 1644, foi uma das vitórias portuguesas mais importantes neste conflito. A guerra só terminaria em 1668, já no reinado do seu filho Dom Afonso VI. Dom João IV reorganizou o governo do reino, criou o Conselho de Guerra e o Conselho de Estado, priorizou o recrutamento de homens para o exército e enviou embaixadores a várias cortes europeias para angariar apoio à causa portuguesa. Implementou medidas para melhorar a gestão administrativa do reino e nomeou pessoas da sua confiança para cargos importantes. A situação económica do país era difícil, mas Dom João IV tomou medidas numa tentativa de melhorar o problema, como por exemplo, bens confiscados de nobres portugueses refugiados em Madrid. Apesar das dificuldades, Dom João IV era um amante da música e compôs peças musicais e escreveu opúsculos sobre o tema. A sua livraria musical era abundante, mas desapareceu já depois da sua morte, com o terremoto de 1755. Dom João IV faleceu em Lisboa a 6 de dezembro de 1656, deixando um legado como o rei restaurador e fundador da dinastia de Bragança. A sua figura é vista como crucial na luta pela independência de Portugal e na consolidação da nação como reino livre. Dom Afonso VI, nascido em Lisboa a 21 de agosto de 1643, era filho de Dom João IV e Dona Luísa de Gusmão. Na infância, contraiu uma doença grave, denominada febre maligna pelos médicos da época, que o debilitou física e intelectualmente. A sua educação foi negligenciada devido à doença e ao foco no herdeiro presuntivo, Dom Teodósio, nascido em 1634. No entanto, com a morte do príncipe herdeiro Dom Teodósio a 13 de maio de 1653, Dom Afonso, então com 10 anos, foi jurado príncipe herdeiro a 22 de outubro, recebendo também os títulos de Duque de Bragança e Príncipe do Brasil. Em 1656, com a morte do seu pai, Dom Afonso foi aclamado rei. No entanto, a sua tenra idade, apenas 13 anos, levou sua mãe Dona Luísa de Gusmão a assumir a regência do reino. 2 desafios imediatos se apresentaram: a guerra em curso com a Espanha e a evidente incapacidade de Dom Afonso VI para governar. O comportamento rebelde e grosseiro do rei, agravado pela amizade com o mercador italiano António Conti, causava problemas no Paço Real e no reino. Conti, um astuto genovês, soube cair nas boas graças do monarca, aplaudindo os seus protegidos e ofertando-lhe bugigangas, condizentes com o seu gosto pouco apurado, sempre que o rei descia ao pátio para conversar com ele. Diante da situação, os médicos do rei confirmaram a sua incapacidade e o Conselho de Estado foi convocado para solucionar o problema. A rainha nomeou o seu outro filho, Dom Pedro, herdeiro do trono em junho de 1661. Conti foi preso e expulso do reino, e os seus apoiadores afastados. Luís de Vasconcelos e Sousa, terceiro conde de Castelo Melhor, reposteiro-mor do Paço e camareiro do rei, aproveitou a oportunidade para se aproximar de Dom Afonso VI, e num golpe de Estado, obrigou a rainha-mãe a ceder o governo ao filho. Luís de Vasconcelos e Sousa foi nomeado escrivão da Puridade, aumentando os seus poderes. Embora a guerra com a Espanha continuasse, as vitórias portuguesas em batalhas como Elvas, Ameixiel, Castelo Rodrigo e Montes Claros em 1665 marcaram o período. A Guerra da Restauração terminaria com a assinatura de um tratado de paz em dezembro de 1668, rendendo a Dom Afonso VI o cognome de O Vitorioso. Luís de Vasconcelos e Sousa, ignorando a incapacidade de Dom Afonso VI para procriar, tentou casá-lo. Após várias tentativas, o rei casou-se por procuração com Maria Francisca Isabel de Saboia a 27 de junho de 1666. A entrada da rainha em Lisboa em 29 de agosto gerou conflitos com Luís de Vasconcelos e Sousa, e com o apoio do infante Dom Pedro, o conde foi banido da corte a 15 de setembro de 1667.
Dom Pedro assumiu o controle, afastando o secretário de Estado, António de Sousa de Macedo, e depondo Dom Afonso VI do governo a 23 de novembro. O casamento do rei foi anulado em 24 de março de 1668, e Dona Francisca Isabel casou-se com Dom Pedro a 2 de abril. Dom Afonso VI foi exilado para a Ilha Terceira, nos Açores em 1669, permanecendo lá até 1674. Em fins de 1673 descobriu-se em Lisboa uma conspiração para favorecer o seu regresso. Diversos conspiradores foram mesmo enforcados no Rossio. Dom Afonso VI, mandado vir, chegou a Lisboa em 14 de setembro de 1674, sendo conduzido ao Palácio de Sintra. Dom Afonso VI esteve preso durante 9 anos, vivia isolado e com os movimentos controlados, podendo apenas circular até à capela para atender aos ofícios religiosos. A capela do palácio teve de ser adaptada, por forma a criar um local onde o monarca pudesse assistir à missa sem ser visto. Nas palavras do embaixador inglês na corte de Lisboa da altura, o rei vivia num quarto que parecia ter sido escolhido mais para enterro do que para habitação. Dom Afonso acabou mesmo por morrer naquela câmara, 9 anos depois de ter chegado a Sintra, em 1683. Dom Pedro II, nascido em Lisboa a 26 de abril de 1648, era o sétimo e último filho de Dom João IV e Dona Luísa de Gusmão. Em 1653, com a morte do príncipe herdeiro Dom Teodósio, e em 1656, com o falecimento de Dom João IV, Dom Afonso VI ascendeu ao trono. No entanto, devido à minoridade e incapacidade física e intelectual de Dom Afonso, a sua mãe, Dona Luísa de Gusmão, assumiu a regência do país. Em 1662, Dom Afonso VI assumiu o governo, mas a sua incapacidade era evidente. Dona Luísa de Gusmão foi afastada da regência e o conde de Castelo Melhor, Luís de Vasconcelos e Sousa, foi nomeado escrivão da Puridade com amplos poderes. Desde o início, uma grande hostilidade surgiu entre o infante Dom Pedro e o conde. Diante da clara incapacidade de Dom Afonso VI, o infante Dom Pedro concentrou toda a oposição ao conde de Castelo Melhor, foi afastado a 9 de setembro de 1667. O rei foi deposto e enviado para a Ilha Terceira nos Açores, enquanto Dom Pedro foi jurado regente e governador do reino. A 27 de janeiro do ano seguinte, nas Cortes foi jurado príncipe herdeiro e regente. Ainda nesse ano, casou-se com Dona Maria Francisca Isabel de Saboia, após a anulação do casamento desta com o rei deposto. Dom Afonso VI faleceu a 12 de setembro de 1683 e Dom Pedro foi então aclamado rei. A rainha, Dona Maria Francisca, também morreu no final desse mesmo ano. Dom Pedro II casou-se com Dona Maria Sofia de Neuburgo em 1687, a 22 de maio. O príncipe herdeiro, Dom João, nasceu a 30 de agosto de 1688, mas faleceu poucos dias depois. O futuro Dom João V nasceu a 22 de outubro de 1689. Ao todo, os reis tiveram 7 filhos legítimos, assegurando a sucessão ao trono. No período da sua regência, entre 1668 e 1683, Portugal envolveu-se em algumas guerras. Já como rei, Dom Pedro II participou da Guerra da Sucessão de Espanha em 1704. Durante o seu reinado, houve uma diversificação das relações diplomáticas, com delegações enviadas para Londres, Paris, Haia, Madrid, Roma, Turim e Edelberga. Destaca-se a crescente importância da Secretaria de Estado durante o reinado de Dom Pedro II. Dom Frei Manuel Pereira, Mendo de Foios Pereira, Roque Monteiro Paim, Dom António Pereira da Silva e Dom Tomás de Almeida ocuparam este cargo. A administração financeira também teve destaque, com a atuação do terceiro Conde da Ericeira, Dom Luís de Menezes. Ele foi deputado da Junta dos Três Estados, vedor da Fazenda da Índia em 1675, e recebeu a repartição da Marinha, dos armazéns, do comércio e das manufaturas. Nomeado vedor da Fazenda em 1685, lançou as bases da indústria portuguesa, sobretudo na área dos lanifícios. A 27 de dezembro de 1703, foi assinado o Tratado de Methuen com a Inglaterra. Esse tratado protegia a entrada de lanifícios ingleses em Portugal e facilitava a entrada do vinho do Porto na Inglaterra, com impostos alfandegários muito reduzidos. A administração camarária também foi uma área importante do governo de Dom Pedro II. O regimento do Senado da Câmara Municipal de Lisboa, por exemplo, fixava assuntos relacionados ao provimento de cargos e à melhoria da cidade, como o alargamento das ruas para facilitar o trânsito e a iluminação noturna por questões de segurança. Dom Pedro II faleceu a 9 de dezembro de 1706, no Palácio do Calvário, em Alcântara,
aos 58 anos de idade. O seu reinado, conhecido como o Reinado da Fortuna, foi marcado por paz, prosperidade e estabilidade política. No entanto, a morte de Dom Pedro II também representou o fim de uma era de ouro para Portugal, pois a dependência excessiva das riquezas coloniais do Brasil tornaria o país vulnerável às flutuações do mercado internacional no futuro. Dom João V, nascido em Lisboa a 22 de outubro de 1689, era filho de Dom Pedro II e Dona Maria Sofia de Neuburgo. Declarado herdeiro da coroa nas cortes de 1697, subiu ao trono a 1 de janeiro de 1707, iniciando um dos reinados mais longos da monarquia portuguesa. Ao ascender ao trono, Portugal encontrava-se envolvido na Guerra da Sucessão de Espanha, apoiando o pretendente Carlos VI contra Filipe V. Dom João V, tal como o seu pai, decidiu manter o país no conflito, que terminou com a vitória de Carlos VI e a assinatura do Tratado de Utrecht em 1714. Neste tratado, Portugal viu reconhecida a sua soberania sobre a Amazónia e recuperou a colónia do Sacramento. Dom João V adotou uma postura de neutralidade nas questões europeias, dedicando atenção aos interesses atlânticos do país, especialmente ao Brasil. Promoveu o povoamento da colónia com o envio de imigrantes, o aumento da administração e do exército, e a rigorosa delimitação das fronteiras. Também incentivou a reforma dos impostos, o aumento da produção de açúcar e a criação de manufaturas, como a indústria têxtil e a fábrica de sedas em 1734. Em Portugal, Dom João V reestruturou o exército, reformou o ensino, impulsionou as manufaturas e criou diversas fábricas, incluindo a fábrica de vidros em 1736. Reformou as secretarias de Estado dividindo-as em três: Reino, Negócios Estrangeiros e Guerra, Marinha e Domínios Ultramarinos. Os recursos provenientes do ouro e diamantes do Brasil financiaram diversos investimentos internos e obras públicas grandiosas, como o Aqueduto das Águas Livres e o Convento de Mafra. Dom João V era um grande apreciador das artes e deu grande impulso ao barroco português, que se manifestou na arquitetura, no mobiliário, no azulejo, na talha e na ourivesaria. Atraiu diversos artistas estrangeiros para o reino e dedicou-se à construção de obras como a Capela de São João Batista na Igreja de São Roque. Criou a Real Academia de História em 1720, introduziu a ópera italiana em Portugal e reformou a biblioteca da Universidade de Coimbra. O rei dedicou grande atenção à cidade de Lisboa, colaborando com o Senado da Câmara e engenheiros militares para melhorar a traça urbanística, alargar as ruas e reparar locais como o Cais da Pedra. A partir de 1742, a saúde frágil de Dom João V obrigou a delegar a gestão do reino à sua esposa Dona Maria Ana e aos seus conselheiros, com destaque para o Cardeal da Mota, que governou até 1747. Depois, o seu irmão Pedro da Mota e Silva assumiu o governo até a nomeação dos novos secretários, Diogo de Mendonça Corte Real e Sebastião de Carvalho e Melo. Dom João V faleceu em Lisboa em 1750, aos 61 anos de idade. Seu filho, Dom José I, sucedeu-o no trono. Nascido no Paço da Ribeira, em Lisboa, a 6 de junho de 1714, Dom José I recebeu o título de Duque de Bragança no nascimento. Era o terceiro filho do rei Dom João V e de Dona Maria Ana de Áustria, entre 7 filhos, sendo o segundo varão. Teve como padrinho o rei Luís XIV de França e a imperatriz Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel, consorte do imperador Carlos VI do Sacro Império Romano Germânico. Apesar de inicialmente não ser o herdeiro presuntivo da coroa, a morte do seu irmão mais velho, Dom Pedro, concedeu-lhe esse estatuto. Passou os seus primeiros anos de infância junto à sua mãe, recebendo uma forte influência religiosa. O seu confessor, o jesuíta António Steve, ministrou-lhe as primeiras noções de latim. Recebeu a educação adequada a um príncipe da época, incluindo ciências, línguas e a arte da cavalaria. Pouco se sabe sobre a sua educação musical, mas ao contrário da sua irmã Dona Maria Bárbara, que teve como professor um dos maiores músicos do seu tempo, Domenico Scarlatti, Dom José I era conhecido pela sua grande paixão pela ópera italiana. Em 1729 casou-se com a infanta espanhola Dona Mariana Vitória de Bourbon, como parte de um acordo diplomático entre Portugal e Espanha. Este casamento pretendia fortalecer a aliança entre os dois reinos e resolver pendências territoriais. Dona Mariana Vitória regressara à Espanha após um casamento falhado com o príncipe francês Luís XV. No entanto, novos conflitos surgiram entre Portugal e Espanha devido à fundação da colónia do Sacramento pelos portugueses no Rio da Prata.
Subiu ao trono em 1750, aos 36 anos de idade. O seu reinado foi marcado pela figura do Marquês de Pombal, o seu primeiro-ministro, que implementou diversas reformas políticas, económicas e sociais. As reformas de Pombal visavam modernizar o país e fortalecer o poder real, centralizando a administração e controlando a Igreja e a nobreza. Entre as principais reformas, destacam-se a criação de companhias de comércio, a reforma da educação e do sistema judicial, e a expulsão dos jesuítas de Portugal. Um dos eventos mais marcantes do reinado de Dom José I foi o terremoto que assolou Lisboa a 1 de novembro de 1755. A cidade foi devastada por um tremor de terra, por um maremoto e pelos incêndios que se seguiram. Dom José I e a sua corte sobreviveram ao desastre, mas a cidade ficou em ruínas. O Marquês de Pombal liderou a reconstrução da cidade, impondo um novo modelo urbanístico resistente a terremotos, chamada de a Baixa Pombalina. Em setembro de 1758, Dom José I foi alvo de um atentado quando regressava à casa da sua amante. O rei foi ferido e a rainha Dona Mariana Vitória assumiu a regência. As investigações culminaram na acusação e condenação à morte de membros da família Távora, acusados de serem os autores do crime. Este episódio marcou um novo golpe no poder da nobreza e consolidou a posição do Marquês de Pombal. Quando Dom José I foi declarado incapaz de governar, devido a uma doença mental, Dona Mariana Vitória assumiu a regência. Manteve-se nesse cargo até à morte do seu marido em 1777. Durante a regência, Dona Mariana Vitória procurou melhorar as relações com a Espanha e negociar um acordo de casamento entre os dois reinos. Dom José I faleceu no Palácio de Sintra a 24 de fevereiro de 1777. Tinha 62 anos de idade. Sucedeu-lhe ao trono a sua filha, Dona Maria I, a primeira rainha reinante da história de Portugal. Nascido em Lisboa a 5 de julho de 1717, Dom Pedro III, filho do rei Dom João V e irmão mais novo de Dom José I, ostentava um leque de alcunhas, o Capacidónio, o Sacristão e o Edificador. Investido na dignidade de Grão-Prior do Crato, senhor da Casa do Infantado e cavaleiro da Ordem do Tosão de Ouro de Espanha, Dom Pedro, apesar dos títulos, nunca demonstrou grande interesse pela política, preferindo dedicar-se à gestão da Quinta do Infantado, que transformaria no grandioso Palácio de Queluz. A sua relação com o irmão Dom José I era complexa, marcada por momentos de tensão e hostilidade. No entanto, após a morte de Dom José I em 1777, ascendeu ao trono ao lado da sua esposa e sobrinha, a rainha Dona Maria I, sendo Dom Pedro I rei consorte de Portugal. Embora Dom Pedro III não se envolvesse diretamente nos assuntos de governo, ele exercia uma grande influência sobre a sua esposa, a rainha. Devota e facilmente influenciável, a rainha atendia às suas petições, mesmo que fossem consideradas deslocadas por alguns. Dom Pedro era conhecido pela sua frase "é capaceidónio", expressão que lhe rendeu o apelido de "o Capacidónio". Profundamente religioso, Dom Pedro era um fervoroso defensor da Igreja Católica. Após a morte de Dom José I, anulou algumas das medidas anticlericais implementadas pelo Marquês de Pombal, como a expulsão dos jesuítas de Portugal. Dom Pedro também se dedicou a defender os interesses da alta fidalguia, patrocinando a reabilitação dos herdeiros dos justiçados no processo dos Távoras. A 25 de maio de 1786, Dom Pedro III faleceu no Paço de Nossa Senhora da Ajuda, em Lisboa, aos 68 anos de idade. A sua morte representou um duro golpe para a rainha Dona Maria I, que já se encontrava fragilizada emocionalmente. A dor e a tristeza pela perda do marido levaram-na a um estado de profunda melancolia e instabilidade emocional, culminando na acentuação da sua loucura. A partir desse momento, Dona Maria I viu-se incapaz de governar, e o reino mergulhou num período de instabilidade política e sofrimento. A morte de Dom Pedro III não apenas marcou o fim do seu reinado, mas também o início de um período turbulento para Portugal. Nascido a 13 de maio de 1767, no Palácio Real de Queluz, durante o reinado do seu avô Dom José I, Dom João VI era o segundo filho de Dona Maria I e Dom Pedro III. Com apenas 10 anos de idade, viu o seu avô falecer e a sua mãe ascender ao trono como rainha de Portugal. A sua infância e juventude foram marcadas pela discrição, pois era apenas o segundo na linha de sucessão, ficando à sombra do seu irmão mais velho, Dom José, o herdeiro do trono. Apesar da falta de informações detalhadas sobre este período, há indícios de que Dom João VI recebeu uma educação rigorosa, similar à do seu irmão. Alguns relatos o descrevem como um jovem hesitante e introvertido,
enquanto outros sugerem que ele era culto e bem instruído. Além da educação formal, Dom João VI também teve instrução em religião, legislação, língua francesa, etiqueta e história. Em 1785, Dom João VI viu-se envolto num casamento arranjado com a infanta Dona Carlota Joaquina, filha do futuro rei Carlos IV de Espanha. A união, motivada por interesses políticos, gerou apreensão por parte da corte portuguesa, que temia uma nova União Ibérica. Apesar da pouca idade, Carlota era conhecida pela sua vivacidade e educação refinada. No entanto, antes do casamento se concretizar, ela precisou passar por 4 dias de testes diante dos embaixadores portugueses, além de obter dispensa papal devido ao parentesco e à tenra idade dos noivos. A cerimónia do casamento, marcada por grande pompa e circunstância, ocorreu em Madrid, com Dom João sendo representado pelo pai da noiva. Após a festa com mais de 2.000 convidados, o casal seguiu para Portugal, onde foi recebido no Paço de Vila Viçosa. Em 9 de junho de 1785, Dom João e Carlota finalmente se casaram, na Capela do Paço. A união aconteceu junto com o casamento da irmã de Dom João, Dona Mariana Vitória, com o infante Dom Gabriel, também da Casa Real Espanhola. As cartas trocadas entre Dom João e a sua irmã Dona Mariana revelam a saudade que ele sentia e a comparação que fazia com a sua jovem esposa. Apesar de reconhecer a inteligência e o juízo de Carlota, ele ficava incomodado com a diferença de idade entre eles, ele com 18 anos e ela com apenas 10. A consumação do casamento só aconteceu em 5 de abril de 1790, e o primeiro filho do casal, Dona Maria Teresa, nasceu em 1793. A vida de Dom João, até então pacata, sofreu uma reviravolta a 11 de setembro de 1788, com a morte do seu irmão Dom José, tornando-o herdeiro da coroa. Dom José era visto como um príncipe progressista e iluminista, enquanto Dom João era conhecido pela sua religiosidade e favoritismo ao absolutismo. A crise sucessória intensificou-se quando Dom João adoeceu gravemente em 1789, gerando incertezas sobre o futuro do reino. Depois de recuperado, ele voltou a adoecer em 1791, alimentando ainda mais o clima de tensão e instabilidade. No meio deste cenário turbulento, Dom João VI viu-se dividido entre o amor pela sua esposa e os deveres como herdeiro da coroa portuguesa. A diferença de idade, as personalidades distintas e as pressões políticas da época moldariam o relacionamento do casal e o futuro do reino. Em 1792, a rainha Dona Maria I foi declarada incapaz de governar devido a problemas mentais, abrindo caminho para a regência de Dom João VI. No entanto, ele mostrou-se hesitante em assumir o poder de forma plena, preferindo um conselho de regência informal, o que gerou instabilidade política e rumores sobre a sua própria sanidade. A situação se complicava ainda mais com as turbulências da Revolução Francesa e as guerras napoleónicas. Portugal se viu envolvido em conflitos contra a França e seus aliados, sofrendo derrotas e perdas territoriais. A aliança com a Inglaterra, por outro lado, gerava desconfiança entre alguns setores da população, que temiam os interesses imperialistas britânicos. No âmbito interno, Dom João VI enfrentava as intrigas da sua esposa, Dona Carlota Joaquina, que conspirava para tomar o poder e colocar os seus filhos no trono. A conspiração falhou em 1805, resultando no exílio de Dona Carlota para o Palácio de Queluz. As tensões entre os partidários da Inglaterra e da França também se intensificavam dentro da corte portuguesa. Enquanto a Inglaterra era um importante parceiro comercial, a França se apresentava como um mercado atrativo para os produtos coloniais portugueses. Essa divisão ideológica fragilizava ainda mais o governo de Dom João VI. Em 1807, a situação em Portugal tornou-se crítica. A França e os seus aliados planeavam invadir o país, e Dom João VI viu-se diante de um dilema: lutar e provavelmente perder, ou fugir para preservar a monarquia. Após muita hesitação, ele optou pela fuga, embarcando para o Brasil com toda a família real, a corte e um grande número de pessoas, a 29 de novembro de 1807. A decisão foi tomada às pressas, sem tempo para um planeamento adequado, o que resultou numa fuga caótica. A esquadra portuguesa, composta por 15 navios, partiu de Lisboa no meio de uma tempestade e com os navios superlotados. Famílias foram separadas, pessoas doentes se amontoavam no convés do navio e a higiene era precária. A situação era tão ruim que uma epidemia de piolhos se instalou a bordo. No meio da viagem, a frota se dispersou devido a uma tempestade. Dom João VI e alguns navios seguiram para Salvador, na Bahia, enquanto os demais foram para o Rio de Janeiro, destino final da comitiva real. A fuga para o Brasil foi um evento traumático para Dom João VI e para muitos portugueses. A pressa, a desorganização e as péssimas condições da viagem causaram sofrimento e humilhação.
No entanto, a decisão de fugir também salvou a monarquia portuguesa e permitiu que ela se mantivesse independente durante as guerras napoleónicas. A 22 de janeiro de 1808, o navio que transportava o regente Dom João VI e outras duas embarcações aportou na Baía de Todos os Santos, em Salvador. A presença da corte portuguesa no Brasil marcaria para sempre o seu destino, desencadeando uma série de transformações que conduziriam à independência. Salvador, a capital da Bahia, recebeu a corte com pompa e circunstância. Durante um mês, a cidade se viu envolta em festividades, celebrando a chegada do príncipe regente. Dom João, por sua vez, aproveitou a oportunidade para conhecer a cidade e os seus habitantes. Uma das primeiras medidas tomadas por Dom João VI foi a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Essa decisão, tomada em 1808, teve um impacto significativo na economia do país, impulsionando o comércio e a entrada de capital estrangeiro. No entanto, beneficiou principalmente a Inglaterra, que se tornou a principal parceira comercial do Brasil. A presença da corte no Brasil também impulsionou a criação de diversas instituições, como o Banco do Brasil, a Imprensa Régia e a Academia Real de Ciências. Essas instituições desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento do país, contribuindo para o progresso da educação, da cultura e da economia. O Rio de Janeiro, a nova capital do reino, passou por um processo de modernização durante esse período. Foram construídas novas ruas, edifícios públicos e monumentos. A cidade também recebeu melhorias nas infraestruturas, como a instalação de um sistema de iluminação pública. A chegada da corte portuguesa ao Brasil também introduziu novos padrões de etiqueta, moda e costumes. A elite brasileira logo adotou os costumes europeus, o que contribuiu para a formação de uma nova identidade nacional. A presença da corte no Brasil provocou um aumento significativo da população, especialmente no Rio de Janeiro. Esse crescimento populacional, aliado à abertura dos portos, levou a um aumento dos preços dos alimentos e outros bens de consumo. Apesar das medidas tomadas por Dom João VI, a relação entre a metrópole e a colónia era marcada por tensões. Os portugueses em Portugal temiam que a corte se fixasse definitivamente no Brasil, o que poderia levar à perda da colónia. Já os brasileiros desejavam maior autonomia e almejavam a independência. Em 1821, pressionado pela situação política em Portugal, Dom João VI retorna à Europa, deixando Dom Pedro como regente no Brasil. A ausência do rei e o crescente desejo de autonomia no Brasil culminaram com a independência do país em 7 de setembro de 1822, sob o comando de Dom Pedro, que se tornou imperador. Em Portugal, Dom João VI enfrentou um ambiente político conturbado. A Constituição Liberal promulgada em 1822 foi revogada em 1823, com a restauração da monarquia absolutista. O rei, pressionado pela sua esposa Dona Carlota Joaquina e pelo filho Dom Miguel, cedeu ao absolutismo e reprimiu manifestações liberais. A relação entre Dom João VI e Dona Carlota Joaquina era marcada por conflitos e desconfianças. Em 1824, Dom Miguel, instigado pela mãe, liderou a Abrilada, um golpe de Estado que visava depor o rei e colocar Dom Miguel no poder. Dom João VI resistiu e, com o apoio da Armada Britânica, exilou Dom Miguel. Nos últimos anos do seu reinado, Dom João VI ainda tentou implementar medidas como a criação de um Porto Franco em Lisboa e a investigação da morte do Marquês de Lolé, seu antigo amigo, mas sem sucesso. Em 1824, concedeu amnistia aos envolvidos na Revolução do Porto, exceto alguns oficiais, e restaurou a antiga Constituição, convocando novas cortes. Essa mudança, no entanto, enfrentou forte oposição, principalmente da Espanha e da própria rainha Dona Carlota Joaquina. O maior desafio de Dom João VI foi a perda do Brasil, que se tornou independente em 1822. A ideia de reconquistar a colónia foi equacionada, mas foi logo abandonada, dando lugar a árduas negociações entre Portugal, Brasil e Inglaterra. Em 1825, o reconhecimento da independência foi oficializado, com Dom Pedro como imperador regente do Brasil e Dom João VI mantendo o título de imperador titular. O Brasil ficou obrigado a pagar o último empréstimo a Portugal, e a sucessão das coroas ficou indefinida. Dom Pedro, como príncipe real de Portugal e Algarves, permanecia na linha de sucessão ao trono português. Em março de 1826, Dom João VI adoeceu gravemente após um almoço no Mosteiro dos Jerônimos. Vômitos, convulsões e desmaios o acompanharam por alguns dias. Apesar de uma aparente melhora, designou a sua filha, Dona Isabel Maria, como regente. Na noite de 9 de março, a doença agravou-se, e na madrugada do dia 10, o rei faleceu. A causa da morte não foi totalmente esclarecida, mas o envenenamento foi fortemente suspeitado.
Dom João VI foi sepultado no Panteão Real da Dinastia de Bragança, em Lisboa. Dona Isabel Maria assumiu como regente interina e Dom Pedro foi reconhecido como legítimo herdeiro, tornando-se Dom Pedro IV de Portugal. Anos mais tarde, a exumação das vísceras de Dom João VI revelou a presença de arsénico em quantidade suficiente para causar a morte, confirmando as suspeitas de assassinato. Nascido no Palácio de Queluz, a 12 de outubro de 1798, Dom Pedro IV foi o quarto filho do rei Dom João VI e de Dona Carlota Joaquina. Os seus primeiros anos foram marcados pela instabilidade política em Portugal, com a invasão do país pelas tropas napoleónicas em 1807. Em 1808, com a transferência da corte portuguesa para o Brasil, Dom Pedro, com apenas 10 anos, chegou ao Rio de Janeiro. Recebeu educação esmerada, aprendendo vários idiomas, música, equitação e outras habilidades. Em 1820, eclodiu a Revolução Liberal do Porto em Portugal, exigindo o retorno da corte e a instauração de um regime constitucional. Dom João VI, pressionado, voltou a Portugal, deixando Dom Pedro como príncipe regente do Brasil. Com o passar do tempo, as tensões entre Brasil e Portugal aumentaram. A 7 de setembro de 1822, nas margens do Ipiranga, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, rompendo definitivamente com a metrópole portuguesa. Coroado Imperador do Brasil em 1822, Dom Pedro teve um reinado marcado por contradições. De um lado, ele centralizou o poder nas suas mãos e dissolveu a Assembleia Constituinte, outorgando uma Constituição que lhe conferia amplos poderes. Por outro lado, ele também impulsionou o desenvolvimento do país, criando instituições, além de investir em infraestruturas e na abertura de novos mercados. A vida pessoal de Dom Pedro foi marcada por romances e escândalos. O seu casamento com Dona Leopoldina da Áustria foi conturbado, e ele teve diversos filhos ilegítimos com outras mulheres. Um dos casos mais famosos foi com a Marquesa de Santos, Domitila de Castro Cantimelo, que se tornou a sua amante oficial por alguns anos. Com a morte de Dom João VI, em 1826, Dom Pedro assumiu o trono português. No entanto, ele abdicou em favor da sua filha primogênita Dona Maria II, e retornou ao Brasil para lidar com as instabilidades políticas do país. Em 1831, pressionado por conflitos internos e com Portugal, Dom Pedro abdicou do trono brasileiro em favor do seu filho, Dom Pedro II do Brasil, então com apenas 5 anos de idade. Voltando a Portugal, com o título de Duque de Bragança, Dom Pedro assumiu a liderança na luta para restituir a filha Maria da Glória ao trono português, que havia sido usurpado pelo seu irmão Dom Miguel, com quem travou uma batalha que durou mais de 2 anos. Vencendo o embate, Dom Pedro restaurou o absolutismo e instalou no trono português a sua filha Maria da Glória, como Dona Maria II. Porém, viveu apenas mais 4 dias após o começo do reinado da Rainha Dona Maria II. Dom Pedro morreu de tuberculose, no Palácio de Queluz, no dia 24 de setembro de 1834. Depois da morte de Dom Pedro, o seu coração foi retirado e colocado numa urna que foi depositada na igreja de Nossa Senhora da Lapa, no Porto, atendendo ao seu pedido. Foi sepultado na igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa, como simples general, e não como rei, como determinara no seu testamento. Em 1972, aniversário dos 150 anos da independência do Brasil, os seus restos mortais foram levados para a cripta do Monumento do Ipiranga, em São Paulo. Nascido em Lisboa no dia 26 de outubro de 1802, Dom Miguel era o 7º filho do rei Dom João VI e da rainha Dona Carlota Joaquina. A sua juventude foi marcada pela instabilidade política em Portugal, com a invasão do país pelas tropas napoleónicas em 1807. Em 1807, junto com a família real, Dom Miguel embarcou para o Brasil, onde permaneceu até 1821. Nesses anos, ele recebeu educação militar e desenvolveu um forte apreço pela tradição e pelo absolutismo. Com o retorno da família real a Portugal em 1821, Dom Miguel viu-se imerso num cenário político turbulento. O país vivia os primeiros passos do liberalismo, movimento que defendia a limitação do poder real e a instauração de um regime constitucional. Dona Carlota Joaquina, ferrenha defensora do absolutismo, influenciou fortemente o filho. Dom Miguel tornou-se um dos principais líderes da resistência antiliberal, assumindo a chefia dos movimentos contra-revolucionários da Vila Francada em 1823 e da Abrilhada em 1824.
Em 1826, com a morte de Dom João VI, Dom Miguel viu a oportunidade de ascender ao trono português. Apesar do seu irmão Dom Pedro IV ser o herdeiro legítimo, Dom Miguel recusou-se a reconhecer a sua autoridade. Dom Pedro IV, então imperador do Brasil, abdicou do trono português em favor da sua filha, Dona Maria da Glória, na esperança de evitar um conflito. No entanto, Dom Miguel não se contentou em ser regente, e em 1828, após jurar a Carta Constitucional, dissolveu as cortes e se proclamou rei absoluto. Dessa forma, teve início a Guerra Civil Portuguesa entre 1832 e 1834, um conflito sangrento que dividiu o país entre liberais, que apoiavam Dona Maria da Glória, e absolutistas, que defendiam Dom Miguel. Após 2 anos de guerra, Dom Miguel foi derrotado pelas forças liberais, lideradas pelo seu irmão Dom Pedro IV. Em 1834, Dom Miguel assinou a Convenção de Évora-Monte, renunciando ao trono e partindo para o exílio. Dom Miguel passou o restante da sua vida na Alemanha, onde faleceu em 1866. A sua figura permanece controversa na história portuguesa, lembrada como um líder absolutista que lutou contra o liberalismo e mergulhou o país numa guerra civil. Nascido em Viena, Áustria, em 29 de outubro de 1816, Dom Fernando II era filho do príncipe Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha e da princesa Maria Antônia de Cori. A sua família era proeminente na Europa, com laços com diversas casas reais. Em 1836, Dom Fernando casou-se com Dona Maria II, rainha de Portugal. Apesar de ser um casamento arranjado, o casal desenvolveu um forte afeto mútuo. De acordo com a lei portuguesa da época, Dom Fernando só se tornaria rei após o nascimento do seu primeiro filho varão, o que aconteceu em 1837 com o nascimento de Dom Pedro V. Como príncipe consorte e posteriormente rei consorte, Dom Fernando II dedicou-se intensamente às artes e à cultura. Ele era um pintor e músico talentoso, e envolveu-se em diversos projetos de restauração de monumentos históricos portugueses, como o Mosteiro da Batalha, o Convento de Mafra e o Palácio de Belém. Também era um grande apreciador de ópera e teatro, e incentivou o desenvolvimento dessas artes em Portugal. O seu amor pelas artes rendeu-lhe o apelido de o Rei Artista. Com a morte de Dona Maria II em 1853, Dom Fernando II assumiu a regência do reino durante a minoridade do seu filho, Dom Pedro V. Em 1862, Dom Fernando II foi convidado a assumir o trono da Grécia, mas recusou a oferta. Em 1868, também recusou a coroa da Espanha. Nos últimos anos da sua vida, Dom Fernando II dedicou-se à administração do Palácio da Pena em Sintra, que ele havia mandado construir e que se tornou um dos principais monumentos românticos da Europa. Dom Fernando II faleceu em Lisboa em 15 de dezembro de 1885. Ele é lembrado como um rei culto e dedicado às artes, que contribuiu significativamente para o desenvolvimento cultural de Portugal. O seu legado artístico e patrimonial ainda hoje é admirado em todo o país. Nascido no dia 16 de setembro de 1837 no Palácio das Necessidades, em Lisboa, Dom Pedro V era o filho primogênito da Rainha Dona Maria II e do rei consorte Dom Fernando II. A sua infância foi marcada por um contexto histórico turbulento, tendo crescido sob a sombra das consequências da Guerra Civil Liberal, que dividiu o país e deixou profundas cicatrizes na sociedade portuguesa. Embora não tenha presenciado diretamente os combates, Dom Pedro V certamente vivenciou os reflexos da Guerra Civil. A instabilidade política, as tensões sociais e os traumas do conflito moldaram em parte a sua formação como indivíduo e futuro monarca. Apesar das adversidades, Dom Pedro V recebeu uma educação esmerada, com foco em ciências naturais, filosofia, línguas clássicas e história. Estudou com renomados professores, como Alexandre Herculano, que o influenciou profundamente, e também recebeu valiosos conselhos sobre governação e sentido de Estado de Mário Jorge de Castro Botelho, com quem trocava correspondência durante o seu reinado. Aos 16 anos, em 1853, ascendeu ao trono português após a morte da sua mãe. Devido à sua minoridade, seu pai Dom Fernando II assumiu a regência do reino até 1855, quando Dom Pedro V completou 18 anos e foi aclamado rei. Embora jovem, Dom Pedro V rapidamente revelou-se um monarca exemplar, dedicado ao desenvolvimento e à modernização do país. Reconciliou o povo com a Casa Real, após o reinado turbulento da sua mãe, e implementou diversas reformas progressistas que marcaram o seu curto, mas significativo reinado. A inauguração do primeiro telégrafo elétrico em Portugal em 1855.
A abertura da linha férrea entre Lisboa e Carregado em 1856. O início das primeiras viagens regulares de navio entre Portugal e Angola. A criação do Curso Superior de Letras em 1859. A introdução do sistema métrico em Portugal em 1859. Dom Pedro V também se dedicou à modernização do exército, à expansão da rede de ensino e à promoção da cultura. Era um monarca acessível ao povo, visitando frequentemente hospitais e instituições de caridade, e demonstrando profunda preocupação com os menos favorecidos. Um dos aspectos mais marcantes do reinado de Dom Pedro V foi a sua postura firme contra a escravidão. Era um abolicionista convicto e lutou incansavelmente para erradicar o tráfico negreiro e defensor dos direitos humanos. Em 1858, um navio negreiro francês foi apresado na costa de Moçambique. O rei, mesmo diante das pressões de França, recusou-se a libertá-lo, demonstrando a sua determinação em combater esse crime hediondo. No entanto, este episódio também expôs a fragilidade de Portugal junto das grandes potências europeias. A França exigiu não apenas a libertação do navio, mas também uma avultada indenização ao governo português, evidenciando a desvantagem militar e política do país na época. Em 1858, Dom Pedro V casou-se com a princesa Estefânia, num matrimónio breve e marcado pela tragédia. A rainha consorte faleceu no ano seguinte, vítima de difteria, deixando o rei profundamente abalado. A 11 de novembro de 1861, com apenas 24 anos, Dom Pedro V faleceu em Lisboa, vítima de febre tifoide. A sua morte prematura causou grande luta em Portugal, pois o rei era amado pelo povo e representava a esperança de um futuro promissor para o país. Apesar do seu reinado curto, Dom Pedro V deixou um legado significativo para Portugal. A sua figura é lembrada como a de um monarca visionário, reformista, humanitário e profundamente dedicado ao bem-estar do seu povo. Dom Luís I, nascido em Lisboa no dia 31 de outubro de 1838, foi o segundo filho da rainha Dona Maria II e do rei Dom Fernando II. Subiu ao trono em 1861 após a morte prematura do seu irmão, Dom Pedro V, e reinou durante 28 anos, período marcado por relativa estabilidade política e progresso social. Dom Luís recebeu uma educação esmerada, compartilhada com o seu irmão mais velho. Desde cedo, demonstrou grande interesse pela marinha, carreira que seguiu com entusiasmo. Comandou diversas missões em navios portugueses, viajando por África e Europa, e acumulando conhecimento e experiência. Em 1862, casou-se com Dona Maria Pia de Saboia, com quem teve 3 filhos, Dom Carlos, futuro rei, Dom Afonso e Dona Maria Amélia. O reinado de Dom Luís I foi marcado por um compromisso com o progresso e o bem-estar do seu povo. Apaixonado pelas artes e pelas ciências, investiu em projetos culturais e científicos de grande relevância. Incentivou a construção de obras públicas importantes, como o Porto de Lisboa e de Leixões, o alargamento da rede de estradas e dos caminhos de ferro, e a construção do Palácio de Cristal no Porto. Dedicado à justiça social, Dom Luís I promoveu a abolição da pena de morte para crimes civis e da escravatura no Reino de Portugal. Publicou também o primeiro Código Civil Português, um marco na história do direito nacional. Durante o seu reinado, surgiram importantes partidos políticos portugueses, como o Partido Reformista, o Partido Socialista Português e o Partido Progressista, demonstrando a vitalidade da democracia portuguesa. Dom Luís I faleceu em Cascais em 19 de outubro de 1889, aos 50 anos de idade, deixando um legado marcante na história de Portugal. Sucedido pelo seu filho, Dom Carlos I, Dom Luís I é lembrado como um monarca culto, afável e dedicado ao seu país. O seu reinado impulsionou o desenvolvimento de Portugal em diversas áreas, desde a cultura e a ciência até a infraestrutura e a justiça social. A figura de Dom Luís I permanece viva na memória do povo português, como um símbolo de progresso e modernização. Dom Carlos I, nascido em Lisboa no dia 28 de setembro de 1863, era filho do rei Dom Luís I e da rainha Dona Maria Pia de Saboia. Desde tenra idade, recebeu educação esmerada e foi preparado para assumir o trono português. Demonstrando grande interesse pela marinha, Dom Carlos I seguiu essa carreira com entusiasmo, viajando por diversas cortes europeias. Em 1886, uniu-se em matrimónio com a princesa Dona Amélia de Orleans, consolidando laços dinásticos e políticos. Em 1889, após a morte do seu pai, Dom Carlos I ascendeu ao trono.
Logo no início do seu reinado a 10 de janeiro de 1890, enfrentou o ultimato inglês que representou um golpe brutal. Portugal, obrigado a ceder vastos territórios africanos aos ingleses, mergulhou numa grave crise financeira e numa instabilidade governativa quase permanente. Essa humilhante derrota corroeu irremediavelmente o prestígio das instituições monárquicas, incluindo o próprio rei, que subira ao trono há menos de um ano. Aos olhos da opinião pública, a monarquia revelava-se incapaz de defender os interesses nacionais. Apesar das dificuldades, Dom Carlos I destacou-se por sua excepcional habilidade diplomática. Conseguiu recolocar Portugal no centro da Europa, recebendo diversas visitas de chefes de Estado europeus e promovendo a cultura e a ciência no país. O reinado de Dom Carlos I foi marcado por crises políticas e económicas, agravadas pelo sistema rotativo, que dividia o poder entre dois partidos, e pela falta de líderes carismáticos. Essa instabilidade política gerou tensões e desafios durante todo o seu governo. Em 1906, João Franco assumiu o governo e implementou reformas controversas, gerando grande oposição. Dom Carlos I, apoiando João Franco, tornou-se ainda mais impopular entre os monárquicos e republicanos, intensificando a instabilidade política. No ar pairava uma ameaça silenciosa: o povo infeliz vivia sob o jugo do medo e da fome. A falta de consenso entre os políticos apenas agravava a situação. Enquanto isso, o rei hesitava em tomar decisões firmes e o governo recorria à repressão para silenciar os dissidentes. A vida miserável dos portugueses contrastava drasticamente com o estilo de vida do monarca. A sua participação em numerosas atividades sociais frequentadas apenas pelas elites reforçava a imagem de um rei distante dos seus problemas e do seu povo. O governo de João Franco, incapaz de implementar a prometida vida nova, buscava moralizar a sociedade através da perseguição de qualquer um que manifestasse divergências, principalmente os republicanos. A imprensa, sob censura rigorosa, vivia tempos de exceção, impedida de informar livremente a população. Habitualmente após o Ano Novo, a família real portuguesa deixava a capital e partia para a sua propriedade em Vila Viçosa. O mês de janeiro de 1908 foi passado em caçadas nas tapadas, passeios a cavalo, caminhadas entre os sobreiros, a tirar fotografias que seriam usadas para ilustrar as revistas da época, tertúlias e missas. A família real portuguesa vivia os últimos dias felizes em Vila Viçosa, rodeada de amigos e acolhida carinhosamente pela população. Mas a aparente tranquilidade onde o rei se encontrava, logo seria abalada, a tensão crescente ameaçava explodir num conflito de proporções imprevisíveis. No dia 28 de janeiro de 1908, vários republicanos juntaram-se armados, junto ao elevador da Biblioteca em Lisboa, na tentativa de um golpe de Estado. Denunciados, foram presos e acusados de conspirarem contra o governo e a monarquia. Face à gravidade da situação, a família real regressou a Lisboa no dia 1 de fevereiro de 1908, percorrendo o Alentejo de comboio numa viagem tranquila, marcada apenas por um pequeno descarrilamento perto da estação ferroviária de Casa Branca, que atrasou a chegada da comitiva à capital portuguesa, mas o que se seguiu seria um capítulo trágico na história de Portugal. Ao desembarcarem no Barreiro, a família real embarcou num vapor que os levaria ao Terreiro do Paço. Ali, eram aguardados pelo governo e por diversos dignitários da corte. Após os cumprimentos protocolares, Dom Carlos I, a rainha Dona Amélia e os seus filhos, Dom Luís Filipe e Dom Manuel, subiram numa carruagem aberta rumo ao Palácio das Necessidades. A carruagem, desfilando pelo Terreiro do Paço, foi recebida por uma multidão que se reunia para saudar o rei. Mas no meio dos aplausos, o horror aconteceu. Disparos ecoaram pela praça, atingindo a carruagem real. O rei Dom Carlos I, alvo principal do ataque, foi mortalmente ferido e tombou imediatamente. O príncipe Dom Luís Filipe, herdeiro do trono, também foi atingido e sucumbiu aos seus ferimentos pouco depois. O infante Dom Manuel, mais afortunado, sofreu apenas um ferimento no braço. Os autores do atentado, Alfredo Costa e Manuel Buissa, foram abatidos no local por membros da Guarda Real. A investigação posterior apontou que os dois homens faziam parte de um grupo republicano que planeava derrubar a monarquia. A morte do rei e do herdeiro chocou Portugal e toda a Europa. A Inglaterra, em especial, aliada de longa data de Portugal, expressou profunda indignação e lamentou veementemente a falta de punição aos responsáveis pelo crime. A impunidade dos chefes do atentado teve como pano de fundo a queda de João Franco, primeiro-ministro da época. Franco, odiado por muitos pelo seu apoio ao rei e pela falta de medidas para proteger a família real, foi responsabilizado pelo atentado.
Com a sua queda e o regresso dos partidos tradicionais ao poder, a investigação sobre o regicídio perdeu força e os culpados não foram devidamente punidos. Dom Carlos I, apesar de ciente dos perigos que corria, recusava-se a ceder ao medo. Num desabafo ao seu ajudante de campo, o tenente-coronel José Lobo de Vasconcelos, meses antes do atentado, ele expressou a sua determinação em cumprir o seu dever. Tu julgas que eu ignoro o perigo em que ando? No estado de excitação em que se acham os ânimos, qualquer dia matam-me à esquina de uma rua. Mas que queres tu que eu faça? Se me metesse em casa, se não saísse, provocaria um grande descalabro. Seria a bancarrota. E que ideia fariam de mim os estrangeiros, se vissem o rei impedido de sair? Seria o descrédito. Eu, fazendo o que faço, mostro que há sossego no país e que tenha respeito pela minha pessoa. Cumpro o meu dever. Os outros que cumpram o seu. O regicídio de 1 de fevereiro de 1908 marcou um ponto de viragem na história de Portugal. A morte do rei e do herdeiro abalou as bases da monarquia e acelerou o processo que levaria à implantação da República em 1910. Dom Manuel II, nascido em Lisboa no dia 15 de novembro de 1889, era o segundo filho do rei Dom Carlos I e da rainha Dona Amélia de Orleans. Assumiu o trono português de forma inesperada aos 18 anos, no dia 1 de fevereiro de 1908, após o trágico regicídio que vitimou o seu pai e o seu irmão mais velho, Dom Luís Filipe o Príncipe Real. Ciente das dificuldades que enfrentava, Dom Manuel II procurou distanciar-se das intervenções políticas diretas que haviam marcado o reinado do seu pai. Adotou o lema, o rei reina, mas não governa, buscando fortalecer a imagem da monarquia como instituição imparcial e conciliadora. Preocupado com crescentes disparidades sociais e com a ascensão do movimento operário, Dom Manuel II aproximou-se do Partido Socialista, buscando um caminho para apaziguar as tensões sociais e evitar que o partido se aliasse aos republicanos. Na política externa, Dom Manuel II tentou fortalecer os laços com a Grã-Bretanha, buscando apoio para consolidar a monarquia. Casou-se com a princesa Augusta Vitória, prima em segundo grau e sobrinha do Kaiser Guilherme II da Alemanha. Apesar dos esforços de Dom Manuel II, a instabilidade política interna se agravava. A sucessão de governos frágeis, as divisões entre os partidos monárquicos e o descontentamento popular com as elites criavam um clima propício à mudança de regime. Uma revolução organizada pelo Partido Republicano Português, iniciada no dia 2 de outubro e vitoriosa na madrugada do dia 5 de outubro de 1910, que destituiu a monarquia constitucional e implantou um regime republicano em Portugal. Diversas forças militares insurgem-se na noite de 3 para 4 de outubro de 1910, contra a monarquia. Após acesos combates, esta é derrubada e 2 dias depois proclama-se a República. A proclamação da República é feita das varandas da Câmara Municipal de Lisboa na manhã do dia 5 de outubro de 1910. Trata-se do resultado de um longo processo, que foi criando na população, especialmente em algumas elites, a vontade de mudar o regime. Os confrontos que envolvem civis e militares, de um lado e do outro, a partir do dia 3 de outubro, dão a vitória ao Partido Republicano. Logo no dia 5 o rei e a família abandonam Portugal embarcando na Ericeira a caminho do exílio. Durante os seus anos de exílio em Fulwell Park, nos arredores de Londres, nunca abandonou a esperança de restaurar a monarquia em Portugal. Defensor convicto da causa aliada na Primeira Guerra Mundial, Dom Manuel II ofereceu os seus serviços ao exército português, mas a sua proposta foi recusada. Dedicou-se então à Cruz Vermelha Britânica, atuando em diversas frentes. Ao longo dos anos, Dom Manuel II apoiou diversas tentativas de restauração monárquica, sempre defendendo métodos pacíficos e legais. No entanto, com o fracasso da monarquia do Norte em 1919 e a falta de apoio popular, as esperanças de restauração durante a sua vida esvaneceram. Dom Manuel II faleceu em Londres a 2 de julho de 1932, aos 42 anos de idade. António de Oliveira Salazar, chefe do governo da República Portuguesa, autorizou que o último rei de Portugal fosse sepultado em Lisboa, tendo-lhe concedido, a 2 de agosto de 1932, um funeral com honras de Estado.